Mas vamos voltar para a obediência. Vamos caminhar na obediência, gente. Será que você pode... Porque, voltando aqui, às vezes a gente confia na nossa própria capacidade de obedecer. E a nossa capacidade, gente, ela é muito limitada. Apesar do Senhor estar nos ensinando dia após dia. Por isso que eu disse ontem, a primeira camada do bolo é se assentar à mesa. Chega perto. Porque quando você chega perto, você começa a sofrer as influências da pessoa do Senhor. De quem Ele é, de como Ele age, de como Ele faz, de como Ele pensa. É impossível você estar envolvido num relacionamento com Deus e não se tornar gradativamente mais amoroso, mais compassivo, mais empático com a situação do outro. Você vê a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, e você chora com o outro, e você ajuda o outro, e você quer tirar o outro daquele lugar. Da mesma maneira que você gostaria que fizessem por você, você faz pelo outro. É isso que é amor. Amor não é afinidade, não, gente. Amor é a decisão de tratar o outro da maneira que você também gosta de ser tratado. Isso é amor. O padrão que Jesus colocou para a gente, o prumo que Ele colocou para a gente é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ele não me amou quando eu estava pronta. Ele não me amou quando eu já o amava. Ele não me amou quando eu correspondia aos seus afetos. Ele não me amou quando eu já caminhava ou procurava caminhar na obediência. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. E o prumo que Ele colocou é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou. Ele deu um mandamento, é para ser obedecido. Não é uma sugestão, é uma ordem. Mas às vezes a gente trata os mandamentos de Deus como se eles fossem assim: se não tiver nada para fazer na vida, ama. Se não tiver nada para fazer na vida, ora. Se não tiver nada para fazer na vida, jejua. Eu já vi crente falando assim: gente, não precisa de jejuar não, Jesus já pagou o preço. Que Bíblia é essa que essa pessoa lê? Porque Jesus falou: olha, os meus discípulos não jejuam, porque eu estou com eles. Mas vai chegar um dia que o noivo vai ser retirado, então jejuareis. E Ele passou as instruções: quando vocês jejuarem, vocês vão jejuar assim. Ele, lá no texto não está falando: se vocês quiserem jejuar, jejuem assim. Quem não tiver dor de cabeça, pode jejuar. Aí jejua assim. Ele não falou isso. Ele falou: quando vocês jejuarem, vocês vão fazer assim. Vocês vão fazer isso em segredo. Vocês vão passar maquiagem na cara, óleo na cabeça, vai ficar bonito, forte, destemido, bem vestido, e em jejum. Vocês não vão ficar assim: eu estou em jejum. Já perdeu a validade esse seu jejum que você fica contando para todo mundo, sabe? Sabe, gente, porque eu tenho jejuado. Cala sua boquinha. Jesus falou: o que faz a sua mão direita, que a esquerda ignore. Deixa que as obras que você faz, que Deus quer trazer à luz, Ele trará. Sabe, crente que faz obra social com a selfie na bolsa? Olha aqui, quantas cestas estamos doando. Olha, sabe como? A gente é muito tentado pela nossa vaidade, gente, de mostrar para os outros o que a gente está fazendo. Conta não, deixa que os outros falem. E se Deus tiver um propósito, porque tem coisas que não serão reveladas. Não tem que ser revelado, tem que ficar em secreto. Quando Deus quer exaltar alguém, a mão dele faz isso. Mas nós vivemos tão embaraçados na desobediência. A Bíblia fala para nos seus nossos lábios que falam bem da gente mesmo. A gente fala bem da gente mesmo de um outro jeito, através das redes sociais. A gente mostra para o povo como a gente é compassivo, misericordioso, bonzinho, faz a obra de Deus. Quanto que a gente está doando, quanto que a gente está fazendo. Estimule os seus irmãos a ajudarem, mas não fique contando vantagem. Não fica se envaidecendo por aquilo que você tem. São tantos mandamentos que a gente negligencia. Tantas coisas. Que a gente tem dado lugar na nossa vida. E aí a gente pensa: mas então Helena, estou fracassada, Helena. Porque olha, eu não vou conseguir
ser como os fariseus, exímios, cumpridores da lei. Você está querendo o quê, Helena? Costurar o véu que Jesus rasgou? Não estou querendo costurar o véu que Jesus rasgou. Eu estou querendo que você cresça em obediência. Porque quando você cresce em obediência, Deus não vai ser mais Deus por causa disso. Deus não vai ser mais santo por causa disso. Deus não vai ser mais exaltado por causa disso. Você se beneficia da obediência. Você usufrui do fruto da obediência. Você tira o dedo de Satanás de querer mexer nas suas coisas. Você inaugura uma caminhada de bênção e de intimidade com Deus quando você caminha em obediência. Você desobstrui os seus ouvidos para discernir as direções de Deus, a voz de Deus. Você começa a discernir melhor a voz de Deus entre tantas vozes que se levantam dentro da gente. Satanás foi desobediente. Adão foi desobediente. Mas Abraão foi chamado amigo de Deus, porque obedeceu. Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, porque ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu, e você pensa que não precisa de obedecer, menina? A gente quer ter autoridade, a gente quer ter poder, né? A gente quer orar pelos enfermos e ver os enfermos sendo curados, vomitar os cânceres e tudo. Mas a gente não quer andar na obediência. Não vai rolar. Não vai rolar. Se você quer crescer na sua intimidade com Deus, e se você quer ser um instrumento afiado nas mãos de Deus, você também terá que crescer em obediência. E, gente, obediência, às vezes a gente pensa nas coisas escandalosas, né? A gente pensa assim, eu não adultero, eu não prostituo, eu não roubo. A gente, sabe? A gente coloca aquele pecadão, né? Mas é maledicente. É fofoqueira, gosta do babado gospel, do fuxico gospel, né? Fica colocando impiedade para dentro da sua cachola, através dos programas de televisão. Aí, Helena, você está falando o quê? Que é para a gente andar desatualizado com o inferno? Sim, se atualiza com Deus. Se atualiza com Deus. Não, mas a gente não pode ficar a parte do que está acontecendo no mundo. Você pode ficar perfeitamente a parte do que está acontecendo no mundo, se você estiver conectada com o Espírito de Deus. Ele vai te mover em autoridade, ele vai te mover em adoração, e ele vai te mover em direção de intercessão. Porque a igreja não está na terra só para preencher o tempo. A igreja está na terra para ser luz e ser sal. E nós perdemos essa função de ser luz e ser sal quando nós não entramos voluntariamente pelo caminho da obediência. E obedecer, gente, nem sempre é fácil. Fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito, nem sempre vai ser fácil. Uma ilustração aqui para vocês. Eu saio muito do Brasil para ministrar e tal. E ocasionalmente a gente experimenta essa oportunidade de sair do Brasil para a gente comprar, por exemplo, um eletrônico. Você compra um eletrônico, um celular, dependendo da época do ano que você for, você acha ótimas promoções e você compra, e do valor do dólar, você acha para comprar muito mais barato. Então vale a pena você comprar lá fora, dependendo da época e dependendo do valor do dólar. Aí, quando você volta para o Brasil, se você gastou mais de $500 nas suas compras, você tem que declarar os seus gastos a mais e pagar uma taxa para a Receita Federal. O que os crentes fazem? Toma um cafezinho com o diabo e esconde o celular, arruma a falcatrua, um conta para o outro como passar na alfândega sem ter pego, e conta isso como bênção. Depois você não sabe por que o assaltante te rouba toda hora, porque você abre a porta da legalidade. O que é de Deus, o maligno não toca.
E o que é de Deus, o que ama a Deus, anda em obediência a Deus. Helena, mas não é justo. Se não é justo é outra parada, mas Jesus falou: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ponto final. Vai clamar, vai votar direito, vai participar mais da vida pública, vai lá, entendeu? Participar, votar lá no Senado, vai assistir aquele canal que ninguém quer assistir, né? Vai participar da vida pública. Ou então cala sua boquinha, não reclama e vai pagar. Mas o fato é, anda na luz. Um dia eu estou passando, e eu sempre declaro os meus bens. Aí um dia eu estou passando, cheguei na alfândega em Belo Horizonte, peguei um celular que eu tinha comprado, não era para mim, eu estava trazendo para uma amiga, mas eu falei com ela, ó, se quer que eu compro, eu declaro, tá? Então, já vai me dando dinheirinho aí do celular e do imposto. Ela, beleza, não, beleza. Me deu tudo direitinho. Quando eu cheguei na alfândega, eu fui declarar o bem. Quando eu fui declarar o bem, a minha mala passando, eu estava aqui já com o meu bem na mão, falando com o agente, a minha mala passando no detector de metais. Aí o outro agente, aqui ó. Aí o outro agente virou para mim e falou assim, é só isso que a senhora tem para declarar? Eu, sim senhor, é só isso que eu tenho para declarar. Ok, está com a nota fiscal aí? Tô. Dei a nota fiscal para ele olhando. Aí o outro agente, vamos abrir aqui. E olhando para mim com aquela cara assim, te peguei. E eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu não estou declarando Jesus? E eu tentando lembrar o que estava na minha mala que podia provocar aquela reação. Mas não tem nada. E detector de metais, certo? Ele falou assim, não precisa nem de abrir a mala toda não. Está aqui, ó. E aí os outros agentes já se, né? Todo mundo olhando para mim assim, garotinha esperta, aí pessoa quer passar, enganar a gente. E eu falei, bom, Senhor, você já fez a sua vontade, eu estou andando na luz. E aí até pensei rapidamente, falei, será que alguém plantou alguma coisa na minha mala? Porque tem dessas coisas também, né, gente? Gente, quando ele abriu, ele falou assim, aqui ó, desse tamanho. Quando ele abriu, o que era desse tamanho? Que passou no detector de metais, a Bíblia. Ele me enfia a mão e tira a Bíblia. Aí o outro agente amigo dele, é esse aqui o seu retângulo, fulano? Aí o cara ficou meio confuso. Aí ele olhou para mim, eu falei assim, é uma arma poderosa. Aí ele falou para mim, a senhora é crente, né? Eu disse, sou crente. Ele falou assim, tá bom. Olhou para o outro cara com aquela cara, seu vacilão. Tudo bem, pode passar, pode pagar o seu imposto ali. Muito obrigado, senhor, e tal. Agora imagina se fosse o notebook. E a Bíblia do lado. Que a gente anda com a Bíblia, né? Que mau testemunho, hein? Quantos maus testemunhos são plantados pela nossa desobediência. Não atinge só você, atinge o reino de Deus. Porque as pessoas olham para a sua vida toda torta e falam, mas não é crente? Ok, gente, nós somos pessoas, nós erramos, nós cometemos falha. Mas naquilo que nós erramos, involuntariamente, o amor de Deus nos cobre. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Agora você erra voluntariamente, você é um picareta voluntário, um crente meia boca, que anda com a Bíblia debaixo do braço e leva a caneta do patrão. Aí, Helena, que legalismo é esse, Helena? Caneta tem milhares lá no escritório, mas não é sua. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. A gente está querendo um Brasil diferente. O Brasil diferente começa na honestidade de cada brasileiro. A gente fala mal do governo. Estão fazendo, estão acontecendo. Não, gente, não aplaude não. Vivam. Em nome de Jesus. Vocês não precisam de me aplaudir, mas em nome de Jesus, coloque em prática o que Deus vai falando e ministrando ao seu coração. Coloque em prática. Que a gente não seja crente de congresso em congresso, que entra por aqui, sai por aqui, você continua vivendo uma vida picareta, meia boca.
Sabe o que me faz sair de casa todo final de semana? É acreditar que eu posso levar mulheres a ter uma vida nova, não para si mesmas, mas para transbordar em Jesus por onde elas andarem. Para você ser resposta, para você cumprir a sua vocação. Deus fez a mulher e decretou sobre nós: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A auxiliadora é aquela que é socorro, que é solução de problemas. E idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. É esse o decreto de Deus sobre a nossa feminilidade. É isso que Ele está dizendo quando Ele falou: eu vou criar alguém, um ser que seja apto, capaz, competente, moralmente correto, e que seja a resposta, o socorro, a solução dos problemas. Esse é o decreto de Deus sobre mim e sobre você. Então vivamos esse decreto, vivamos a plenitude disso, obedecendo nas pequenas coisas. Anda na luz. Se a via manda andar na velocidade 80, anda 80. Helena, mas vamos passar por cima. Vai para a direita, deixa a esquerda livre e anda em 80, minha linda. Se manda pagar o imposto, paga o imposto. Mas Helena, vai faltar? Não vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor. Fecha a boca do diabo. Amarra as mãos dele com a sua atitude de obediência. A gente tem que parar, se a gente quer ver um Brasil diferente, a gente tem que parar de pensar só em nós, no individual, em mim. Não tem eu, tem nós, coletividade. Quando você guarda o lugar para sua amiga na frente, que vai chegar tarde, você está pensando só em você e nela, que os outros se lixem. É essa que é a mentalidade. Gente, não aplaude. Eu não quero que vocês me aprovem com o seu aplauso. Eu quero que vocês considerem seriamente no que eu estou dizendo para vocês. Que não seja só uma empolgação, sabe? Mas que a gente realmente seja transformado pela palavra de Deus. Ele está falando: se você me ama, me obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Não adianta a gente falar: Jesus te ama, com um folhetinho na mão. Seja o amor de Deus. Ame como você é amado por Ele. Cumpra o mandamento do amor. E amar o próximo é pensar no próximo. Quando você vem com o seu carrinho de bagagem e enfia na esteira de bagagem, as pessoas que querem pegar as suas malas na esteira não conseguem pegar, porque você chegou primeiro, dondoca. Se todo mundo fica do lado, atrás da linha amarela, guarda uma distância da esteira de bagagem, todo mundo visualiza as suas bagagens e todo mundo pode acessar as suas bagagens sem machucar ninguém, sem colocar a vida de ninguém em risco. Mas a gente só pensa em nós, então a gente enfia o carrinho, encosta o carrinho na esteira, porque você não pode puxar a mala por 2 metros. Você não pode puxar, vai te aleijar, né? Fura fila. Puxa o gato da luz. Vai esquentar água. Faz o jantar à luz de velas. Não tem dinheiro para pagar a conta? Deixa cortar a luz e viva com o que der. Pede a vizinha para colocar o feijão lá na geladeira dela. Mas não seja desonesto. Não se assente na mesa de Satanás, se assente na mesa de Deus. E isso às vezes vai custar a gente. É difícil fazer o que é certo num mundo que anda no errado. É difícil ir na contramão da correnteza, mas nós temos uma garantia que o Senhor estaria conosco. Mais importa a gente agradar a Deus do que agradar os homens. Não faça o convencional, faça o que Deus espera de você. Faça o que Deus mandou você fazer. Não seja desonesto. Pague os seus compromissos. Se houve um imprevisto, você não tem o dinheiro no dia para pagar, procura a pessoa para quem você está devendo. Tem mulher que não veio no culto porque está devendo Mary Kay. Ai, a irmã, eu estou devendo Mary Kay, a irmã vai estar lá. Vou no culto, não. Procura a irmã, fala: irmã, eu planejei que ia entrar um dinheiro para pagar a Mary Kay, não deu para pagar, mas irmã, você está na minha lista de prioridade. Eu tenho uma previsão de dia tal poder te pagar.
Estou orando para dar tudo certo, para ninguém me dar o cano, para eu poder pagar você. Mas em nome de Jesus eu não queria ser desonesta. E repense se vale a pena comprar a crédito. Repense se vale a pena. Não faça um compromisso que você não tem certeza que pode assumir. Não dá um passo maior que a perna. Não conta com o ovo dentro da galinha. Tem gente que fala, eu caminho por fé. E nem por vistas. E sai dando cano em todo mundo por fé. Dá o cheque sem fundo, sabe? Cheque fé. Isso não é fé, isso é responsabilidade. Você sabe que não tem esse dinheiro, que esse dinheiro não vai entrar. E dá lá o cheque e fala assim, ai Deus, agora o problema é seu, eu estou vivendo por fé. A fé não é retardada. Não é demente. A fé é consciente. A fé tem uma lógica, por incrível que pareça. Você faz o que Deus te mandar fazer, e não o que você quer fazer e colocar na conta de Deus. É simples assim. Se Deus te mandou fazer, você conhece a voz de Deus, pode fazer sem susto. Porque Ele cumpre as suas promessas. Agora, se você fez um compromisso falando que Deus falou para você fazer, e o negócio não rolou, questione se você conhece a voz de Deus de fato. Porque tem um tanto de gente colocando decisão errada na conta de Deus. Porque Deus não proveu, porque Deus... Gente, primeira coisa da palavra profética. A palavra de Deus, profética, ela não pode ir contra a palavra escrita. O mesmo Deus não pode falar coisas contra Ele mesmo. Então, se vier um anjo de luz, falando uma palavra que não esteja naquela palavra, seja anátema, é o que a Bíblia diz. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, você não será enganado por falsas vozes, por falsos profetas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, vá em quem conhece a palavra e esclareça a sua dúvida, mas ande na luz. Ande na obediência. Não basta apenas cantar para Deus. Não basta apenas frequentar uma igreja. Não basta apenas ter a roupa adequada. Ai, porque minha saia é a saia da República das Saias. Vai até no pé. Tão crente você. Mas a sensualidade está no seu olho. Não é aparência. Vamos viver além da aparência, gente. E vamos começar a trazer na nossa vida fruto que vem do nosso relacionamento com Deus. Primeiro passo, volte para a mesa. Desenvolva o seu relacionamento. Comece a perceber Deus, a absorver Deus, a conhecer Deus. E uma das maneiras da gente voltar para a mesa é lendo a palavra. Porque como que você vai conhecer a Deus sem saber quem Ele é? Como Ele pensa, como Ele age, o que Ele já fez. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente senta na mesa com ela, a gente começa a perguntar coisas da vida dela. Não é assim? E aí? Quantos filhos você tem? Quando você se casou? Como vocês se conheceram? Não é assim que a gente vai para a intimidade com as pessoas? A gente começa a saber coisas sobre elas, e a gente começa a conversar ali, e a gente começa a ver, fulano pensa assim, fulano pensa assado, aconteceu isso com ciclano, que legal. Esse é o passo da intimidade. E o segundo passo é da obediência. Se eu amo a Deus, eu estou conhecendo a Deus, eu começo a obedecer, observar. Sabe uma coisa? Eu tenho falado com Deus, Deus, eu quero obediência, eu quero obediência, eu quero obediência. Me ajuda a obedecer, porque às vezes é tão difícil. A gente desobedece naturalmente. É só deixar você frouxa. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Né? E aí você peca. Fácil. Mas quando você começa a falar para Deus, me leva para a obediência, Senhor, eu quero te obedecer. Sabe o que o Senhor falou comigo? Sobre falar o nome dEle em vão. Como a gente usa o nome do Senhor em vão? Eu não sei vocês, mas eu uso Jesus para tudo. Ô Senhor, ô Jesus, sangue de Jesus tem poder, ô misericórdia. A gente fala Jesus toda hora. E aí, nesse tempo lá em Israel, eu percebi que eles falam pouco o nome de Deus. Normalmente eles falam o Eterno.
Eles têm um temor até para ficar pronunciando o nome do Senhor. E eu percebi que eu estava brincando com a minha cachorrinha, falando de Jesus. Um jeito carinhoso de eu falar com a Matilda assim: ô Matilda, você tá boa, Matilda? Oh, Jesus, eu sou tão fofinha, Jesus. Aí o Espírito Santo, toim. Como a gente toma o nome do Senhor em vão. Gente, ok, Jesus cumpriu toda a lei, mas Deus não mudou de personalidade, de caráter. Deus é Deus. Mas a gente brinca com as coisas de Deus. Eu não estou falando para você ficar aterrorizado. Eu estou falando para o temor no seu coração ser aumentado. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma mulher sábia, administrar bem a sua vida, você precisa temer o Senhor. Você precisa retomar o caminho da reverência, da obediência, de pensar: o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Gente, os judeus, eles vão no Muro das Lamentações, que é o lugar que expressa para eles a presença de Deus. É o que restou do templo. Um pedaço de muro. E eles vão lá e eles oram ali, crendo: aqui está a presença de Deus. E os pedidos que fazemos aqui serão ouvidos. Eles ainda não têm a revelação do Messias. E quando eles se afastam do muro, eles têm tanta reverência por aquele lugar, que eles não dão as costas para o muro. Eles se afastam os primeiros passos, não sei quantos passos, de frente para o muro, eles andam de costa. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mentimos, falamos mal do outro, toda hora a gente está aqui, ó, tropeçando na boca, toda hora nós realmente precisamos da graça do Senhor sobre nós. Mas uma graça que produz em nós crescimento, e não a graça que apenas releve os meus pecados. A gente usa muito a graça, diz: mas é pela graça, minha filha, não vou conseguir isso aí não, Helena. Na sua força você não vai não. Mas já que você tem a graça, então que a graça produza crescimento na jornada. Que a graça te capacite, te impulsione a vencer aquilo que você precisa vencer. A se desvencilhar daquilo que você precisa se desvencilhar. Tem coisa que a gente fala: Deus tira. Tem coisa que Ele vai tirar, mas tem coisa que você precisa renunciar. Você precisa ter domínio próprio. Você está querendo falar aquele assunto, mas você não vai falar, porque é desagrado ao Senhor. Eu estava pensando dentro, como quando a gente tem esse contato com Israel, como a gente aprende e resgata certos valores dentro de nós também. Lashon hará. Lashon hará é a língua do mal. Sabe por quê? E aí eles acreditam o seguinte, que o Lashon hará produz uma doença em nós. Então Miriam ficou leprosa, por quê? Porque praticou o Lashon hará. Ela falou mal da liderança de Moisés, ela questionou a liderança de Moisés. Então ela ficou leprosa. Então naquele contexto, todo mundo que ficava leproso, era como se todos eles tivessem um pecado que gerou a doença. Então eles eram afastados, não apenas para não contaminar a pele dos outros, mas para não contaminar os ouvidos dos outros. Miriam foi isolada. Olha como é que Deus leva a sério a nossa conversação. É tão sério que sai da nossa boca que eu já ensinei isso aqui. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitando-vos uns aos outros. Olha isso. Palavra de bênção e obediência. Porque sujeição é obediência. Como é que você é cheio do Espírito? Falando o que presta e obedecendo. Simples. A gente quer ser cheio de Espírito, falando mal dos outros, não vai rolar. Maldizendo as pessoas, não vai rolar. Reclamando das coisas, não vai rolar. Falando mal do governo, não vai rolar. Vocês entenderam? Helena, mas é difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil. Mas é por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz
E a cruz significa obediência. Pega a sua porção de obediência e segue-me. Feche os seus olhos. É por isso que é importante o relacionamento. É por isso que eu falei ontem sobre a mesa. Porque é na presença dele que ele vai nos capacitar. É uma obra de dentro para fora. Ele traz a consciência. Ele nos confronta, ele nos ensina. E aí começa a obra do Espírito nos impelindo a fazer o que é certo. Entristecendo o nosso coração quando tomamos decisões erradas. Trazendo a imediata convicção quando nós pecamos. Gerando em nós arrependimento e recomeço. Arrependimento e recomeço. É de fé em fé, de glória em glória. E não de derrota em derrota, decepção e decepção. Que a gente cresça na obediência. Porque é impossível agradar a Deus sem obedecê-lo. Abraão obedeceu, foi chamado amigo de Deus. Jesus, o Filho de Deus, obedeceu até a morte, morte de cruz. Chegamos aonde estamos na história humana por causa da desobediência. E todo o declínio moral que a gente vê hoje na nossa sociedade, nada mais é do que o reflexo da desobediência. A rebelião é o contrário de submissão. Rebelião é a resistência a todo tipo de obediência. E quando você se submete a Deus, facilmente você vai se submeter aos outros. Não é uma dificuldade servir, não é uma dificuldade amar. Eu quero encorajar vocês, o Senhor quer te dar crescimento nessa área. É tempo de nós deixarmos de sermos meninas espirituais e nos tornarmos mulheres maduras espiritualmente. Mulheres que estão se expandindo espiritualmente. Mulheres que estão alargando a sua jornada, a sua fronteira. Mulheres que estão inflamando outras mulheres por amor ao Senhor. Sal salgando, luz brilhando. À medida que seguimos os passos de Jesus. Se Ele obedeceu, nós também podemos obedecer.